O Ministério do Trabalho e Emprego aprovou em agosto a norma regulatória que determina que as empresas brasileiras tenham responsabilidade com a saúde mental dos seus trabalhadores e prevê uma série de medidas. É a NR1 que passa a ser adotada pelas empresas a partir do dia 25 de maio deste ano. E sobre essas medidas e o que pode mudar na jornada de trabalho dos brasileiros, nós vamos conversar aqui no estúdio com o advogado trabalhista, o Marcelo Ide. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, muito obrigada. É um assunto que já está causando já um certo impacto, né? Porque vem mudanças por aí que vai colaborar muito com o trabalhador, né? Boa tarde. Boa tarde. Realmente é uma novidade muito esperada por muitos, né? Justamente aí porque no período pós-pandêmico teve um aumento significativo dos afastamentos previdenciários de doenças relacionadas à CDF. São transtornos mentais, seja ansiedade, depressão, burnout, e realmente estava precisando aí dessa regulamentação pelo Ministério de ações que as empresas possam mitigar essas consequências aí nos trabalhadores. Quais tipo de problemas que essas pessoas vinham enfrentando, que o senhor, se tiver informação, as pessoas, aconteciam mais com essas pessoas, tipo trabalhar, fazer hora extra, trabalhar muito, estar exaustivo, né, a carga horária? Quais eram os fatos mais que teve reclamação? Mais comum é justamente o excesso de jornada, o excesso de exigências de metas difíceis de alcançar, questões relacionadas ao assédio moral na relação de trabalho, algumas vezes, em casos não isolados, assédio também de natureza sexual. Também tem a situação de que é até uma novidade, que são os isolamentos no caso do trabalho remoto, né? Com a pandemia passou a ter uma ampliação do trabalho remoto e muitas vezes aquele trabalhador no ambiente remoto, ele é tratado como uma máquina, ele fica ali isolado, não tem aquela interação com seus colegas de trabalho, com seus superiores ou pares na relação de trabalho. Isso também tem sim um impacto aí de natureza psicossocial para esse trabalhador e termina ocasionando aí ansiedade e a necessidade de um afastamento previdenciário. A pessoa, de certa forma, se sente desvalorizada, né? Inclusive, sobre a desvalorização, é muito comum, existe a necessidade de uma das atividades mitigadoras, né, realmente, desse contexto das atividades psicossociais, essas consequências, né, aí para o trabalhador, é a maior valorização, maior reconhecimento. Porque o ideal é que o trabalhador ele seja reconhecido não somente na questão salarial, não será somente comissionar, somente aumentar o salário, a única forma de reconhecer o desempenho daquele trabalhador, mas sim atividades em geral, como muitas vezes ginástica laboral, às vezes um apoio psicológico para aquele profissional, atividades lúdicas em geral, como atividades integradoras, né, dentre outras que podem ser acontecidas, né? É muito comum acontecer só aquela confraternização de final de ano, mas outros eventos, né, dentro do ano, como por exemplo a integração no carnaval, a integração no período de festa junina, aquele reconhecimento, aquela palestra lá na época do feriado do Dia no período comemorativo, Dia das Mães, Dia das Mulheres, Dia dos Pais, né? Então toda essa atividade vai realmente gerar impacto psicossocial no trabalhador, embora algumas vezes algumas empresas ou empreendedores não estejam preparados para esse assunto. Mas os técnicos de segurança no trabalho estão aí justamente para poder dirimir essa situação. Que é até minha pergunta, se as empresas de fato estão preparadas para isso, né? Já está bem aí, dia 25, né? E assim, essa questão, porque a gente percebe que pós-pandemia, muitas empresas mudaram o seu estilo, né? A gente percebe que lá atrás, em outras empresas, né, no qual a gente tem conhecimento, as empresas tinham mais esse apoio e foi diminuindo conforme a crise econômica e também a pandemia. As empresas elas já estão assim, se preparando. O senhor percebe que elas estão prontas para isso? Eu percebo que elas ainda precisam se preparar bem mais, porque realmente é uma alteração legislativa, né, normativa, de uma norma, que é de grande impacto para as empresas. Mas o meu conselho para as empresas é fazerem justamente uma limonada desse limão. É pegar a NR e entender que a NR, essa atualização que ela teve, ela pode sim ser benéfica para a empresa, né? Infelizmente, alguns empreendedores que eu tive acesso a conversar, eles interpretaram
que era mais uma exigência para eles, é como se fosse mais uma atribuição para eles, né? Mais um peso. E eles vão ter o retorno, né? Na verdade, eles vão ter o retorno, até porque com a ANR, com a atualização do gerenciamento de riscos, né, psicossociais, que a empresa ela vai ter um elemento a mais de defesa num caso de processos trabalhistas. O que vem acontecendo, inclusive é um dado do CNJ, que saiu agora recente, é que no ano passado, 2024, aumentou a demanda trabalhista de ações protocoladas na Justiça do Trabalho e igualou a 2017, que foi o ano do marco ali da reforma trabalhista, que começou a ter uma decadência ali, um declínio da quantidade de ações trabalhistas que foram ajuizadas. E com essa nova crescente de ações trabalhistas, a gente vem percebendo demandas que antes não eram conhecidas por determinadas categorias de trabalho relacionadas, inclusive ao SST, né, Saúde e Segurança do Trabalhador, que antes era algo mais longínquo, era mais, por exemplo, era bancário que ia reclamar de um burnout, era um médico que ia reclamar de um burnout, eram atividades de empresas maiores. Hoje a gente vê a atendente de pizzaria, que era uma atividade mais simples, um motoboy, às vezes um atendente de uma clínica, profissionais de um aspecto mais comum do cotidiano, reclamando de burnout, de ansiedade e depressão. E realmente as empresas elas tendem a ter uma condenação por elas não terem isso no seu PGR, por elas não terem atitudes mitigadoras e que com a norma elas vão ter e vão evitar sim condenações na Justiça do Trabalho, além de evitar também problemas para a saúde do seu trabalhador. E haverá uma fiscalização por parte do Ministério do Trabalho. Como é que vai funcionar? Já tem um spoiler, como é que vai ser? Pronto, esse spoiler, né? Adorei. Bom, vou explicar como é que hoje já acontece, né? A NR1 ela já fala de saúde e segurança do trabalhador para todas as áreas. Ela ainda não tinha, era o critério psicossocial, que é realmente o que foi agregado. Essas fiscalizações, elas já acontecem de forma eletrônica, porque tem o domicílio eletrônico da empresa. E aí o próprio Ministério do Trabalho ela já manda autuações e fiscaliza isso eletronicamente, porque essas informações são protocoladas eletronicamente, o próprio Ministério já tem acesso a essas informações, ele não precisa ir lá na empresa verificar isso. Então, o que acontece? Agora, com essa atualização, as empresas que não se adotarem, né, as normas, que é justamente incluir no PGR, no Plano de Gerenciamento de Risco, a análise do risco psicossocial, elas vão sim estar sujeitas a multas administrativas, que são ali aplicadas pelo auditor fiscal do trabalho, e dependendo da situação, se houver denúncia ou campanha de fiscalização aí pelo Ministério Público do Trabalho, elas também podem ser fiscalizadas pelo Ministério Público, são órgãos distintos, e aí no caso do Ministério Público do Trabalho já é uma situação mais complicada, porque ele já pode dar ataque, que vai ter prazos, previsões de multas maiores, né? É todo um arcabouço aí que pode prejudicar a empresa ao invés de beneficiar. Já no âmbito individual daquele trabalhador, aquele trabalhador que ele sofrer algo relacionado, né, a depressão, ansiedade, qualquer doença da CDF, e ele realmente tiver um diagnóstico médico de que foi ocasionado por um problema na empresa, seja um isolamento, seja um excesso de cobranças, seja situação de assédio, esse trabalhador, quando ele ajuizar essa demanda na Justiça do Trabalho, ele pode sim ter um elemento probatório em seu favor, que seria a ausência do cumprimento dessa ANR. Então, a ausência do cumprimento da ANR já é um fator a mais para a empresa poder ser condenada na Justiça do Trabalho no caso de afastamentos, né, de trabalhador por doença decorrente de algo psicológico. E essa norma também vai fazer com que o trabalhador, ele de fato, ele vá fazer a sua reclamação de forma segura, sem ter medo daquela temida demissão, né? Vai ficar mais tranquilo de ter esse acolhimento. Sim, com certeza. Até porque é importante a gente frisar que essa norma é levada para todas as empresas no Brasil. Não importa se essa empresa tem um funcionário ou se ela tem 20 mil funcionários. Não importa qual é o ramo de atividade, se é bancário ou se, por exemplo, é um ramo da construção civil. Porque às vezes a pessoa, o ramo da construção civil tem pouco afastamento previdenciário por doenças psiquiátricas, né? Então não precisa sim. E dentro desse quadro é interessante analisar também o seguinte: quem faz a avaliação de risco não precisa ser um psicólogo. Quem faz a identificação de risco não é um psicólogo. Qualquer profissional pode identificar a existência de risco. A preferência é que seja o técnico de segurança do trabalho, porque ele já é próprio da atividade dele. Agora, o psicólogo é o profissional que vai fazer a avaliação. Após identificar se existe realmente esse risco,
A empresa precisa contratar um psicólogo para fazer a avaliação daquele risco naquele funcionário individualmente, como hoje existe com o médico do trabalho, vai existir também com o psicólogo, apenas na situação que foi identificado o risco. E depois disso, aquele psicólogo é que vai estabelecer quais são as medidas, atitudes mitigadoras, que são as atitudes para poder reduzir aquele impacto no trabalhador. Sendo cumpridas, a empresa já começa a se eximir de eventuais responsabilidades. Até porque a CDF é algo que não deriva só da empresa. Muitas vezes o próprio trabalhador, ele já tem algo interno dele voltado a uma tendência dele ter depressão, né? Só que a empresa ela não pode catalisar isso. Porque se a pessoa já tem uma predisposição a ter uma depressão e a empresa ainda começa com metas excessivas, né? Atitudes grosseiras do chefe, então ela está realmente agravando aquele quadro psiquiátrico daquele trabalhador. Só para finalizar, nosso tempo já está assim estourado, é importante a gente falar também, não só do lado do dono da empresa, mas também do trabalhador, que pode agir de má fé, que também será fiscalizado caso se usar essa norma de forma indevida, né? Com certeza. Não pode utilizar isso como fraude, né? Ele não pode, quando ele for ter uma avaliação do psicólogo, ele começar a relatar situações que não existem, né? Por isso que é importante ter não ser qualquer psicólogo, é ser realmente um psicólogo que já está direcionado com aquilo, já tem uma expertise maior naquela situação, de identificar o que é real, separar realmente o joio do trigo, para poder identificar o que é o correto. Tá ótimo, muito obrigada. Volte mais vezes para falar com a gente aqui. Depois que essa norma já estiver instalada, vamos saber como é que está funcionando aí todo o processo e outros assuntos também. Seja sempre bem-vindo. Obrigado.